Olá, pessoas! Bom encontrar vocês aqui novamente no YouTube. Conforme eu comentei com vocês, hoje nós vamos falar sobre liderança. A liderança é um exercício muito idealizado, né? Então, assim, existem ideias de que o líder tem que ser uma pessoa carismática, influenciadora, uma pessoa muito especial, uma pessoa que arrebanha o grupo. E isso dá a ideia de uma idealização muito grande. O que acontece realmente nas organizações é que as pessoas que acabam ocupando o cargo de liderança geralmente são pessoas que têm tecnicamente conhecimentos relevantes, experiências relevantes e poucos sabem sobre o exercício de liderança. Então a pessoa é promovida de cargo, a partir de agora ele responde pela liderança de uma equipe, mas na verdade ele pouco conhece sobre liderança de equipe. E aí muitas vezes ele vai procurar uma literatura que vai dizer que o líder é uma pessoa fenomenal, que tem características fora de série. E essa idealização atrapalha muito a ideia do que é o real exercício da liderança. Trabalhando a questão de alguns mitos que são criados em torno da liderança, o mito que me parece mais forte é aquele de que o líder nasce líder. É a ideia de que existe um líder inato, né? Parece que aquela pessoa nasceu para exercer aquela função. Isso dá também a ideia de que liderança é uma coisa que não se aprende. Mas, na verdade, gente, esses são grandes equívocos. A liderança se aprende, assim como se aprende tudo na vida. Na verdade, todas as características que a gente exerce foram aprendidas. Para algumas a gente vai ter mais facilidade e para outras não. Mas conforme nós vamos entender nesse vídeo, as características de líder não são necessariamente úteis, importantes e relevantes em todas as situações. Para vocês terem uma ideia, existem 50 anos de estudo sobre liderança, buscando entender, listar quais são as características ou traços ou conjunto de traços que um líder deve ter. E a conclusão desses estudos é que não existe um conjunto de traços que sejam desejáveis para o exercício da liderança. Então já começa por aí, né? Isso significa que qualquer pessoa pode exercer liderança, mesmo se ela for introvertida, né? Se ela tiver, inclusive, dificuldade de comunicação, porque vai depender da situação em que esse líder vai atuar. Aqui já estou adiantando para vocês uma ideia que é a teoria mais importante sobre liderança, que é a teoria da liderança situacional. Depois da sacada desses autores, ninguém mais teve uma sacada tão importante sobre exercício de liderança. Então, eu quero dizer para vocês que esses caras são Hersey e Blanchard, que fizeram um estudo e chegaram à conclusão de que, dependendo da situação, o líder deve se adequar à necessidade daquele momento. Mas vamos refletir um pouco sobre tipos de liderança. Por exemplo, se a gente for comparar o líder democrático com o líder autoritário, nós temos uma forte tendência a ter uma simpatia muito maior pelo líder democrático. Então, nós achamos que o líder democrático é o melhor, até por uma questão histórica. Para quem viveu ditadura militar, sabe que a democracia, apesar das suas dificuldades, é mais saudável do que a ditadura. Então, a gente tende a gostar mais do líder democrático. Mas aí eu pergunto para vocês, se você estiver em alto mar e você está num navio que teve um dano, uma avaria, e esse navio vai afundar, e você tem ali um capitão, naquela situação, se o capitão for um líder democrático, ele pode querer convocar todos os passageiros para discutir a melhor estratégia. Então, nessa situação, a melhor liderança não é a democrática, é a autocrática, é a autoritária. É aquela em que ele, por deter um conhecimento que os passageiros não detêm, determina o que deve ser feito e assim salva todo mundo do naufrágio. É um exemplo extremo e dramático,
mas que nos ensina muito sobre exercício de liderança autoritária, o que às vezes ela é necessária. Vou pegar outro exemplo. Outro dia, num restaurante, eu vi que a criança decidiu colocar a cadeira na passagem dos clientes. Mas o pai, muito intimidado com a ideia de parecer autoritário, tentava negociar com o filho de 3 ou 4 anos que aquele não era o melhor lugar. Então, olha, filho, eu acho que aqui, essa cadeira não vai ficar bem aqui. Então, assim, é outro exemplo em que a liderança autoritária resolve um problema do tipo, a cadeira não vai ficar aqui, a cadeira vai ficar neste lugar. Então é uma decisão autoritária de alguém que, exercendo a autoridade, o que pode ser feito de maneira amorosa, tá? Não precisa ser de maneira cruel ou agressiva, mas a pessoa, o pai, no exercício da sua autoridade, vai impedir que o filho faça alguma coisa que prejudique todos. Eu também costumo pensar no exemplo de uma criança pequena brincando com uma faca. A melhor atitude do líder é retirar esse instrumento da mão da criança e pronto. Não vai tentar explicar para uma criança de 3 anos por que aquela ferramenta pode ser perigosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse debate. Se inscrevam no canal, acione o sininho, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso. Curtam o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.